Fala galerinha, sou Felipe Bruno e faltam apenas 7 rodadas para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. E neste momento, 10 equipes lutam pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Após a rodada 31, Coritiba, Goiás, Chapecoense, Criciúma, Novo Horizontino, Atlético Paranaense, Remo, CRB, Cuiabá e Atlético Goianiense têm mais chances de conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro e querem muito concluir esse objetivo e faltam apenas 7 rodadas para terminar a Série B. Vamos olhar então como está a classificação desses 10 primeiros times. Quem tem mais chances de subir é o Coritiba, com 56 pontos. O Coritiba é o líder disparado da Série B, com 5 pontos de vantagem para o segundo colocado Goiás e 6 pontos de vantagem para o quinto colocado Novo Horizontino. Com a campanha muito consistente, o Coritiba então lidera a Série B. Quem está no G4 também é o Goiás com 51 pontos. E olha só o equilíbrio, hein? Porque o terceiro colocado é a Chapecoense com 50, mesma pontuação do Criciúma que fecha o G4. O Novo Horizontino que está batendo na porta para tentar entrar no G4 também tem 50 pontos. Aqui o que muda é o número de vitórias, né? Chapecoense tem 15, Criciúma 14, Novo Horizontino 13. O sexto colocado, Atlético Paranaense, tem 48 pontos, apenas 2 a menos do que o G4. E a mesma situação do Remo, sétimo colocado, que está atrás do Atlético Paranaense por conta do número de vitórias, 14 contra 12. Aí um pouquinho mais abaixo ali, com 4 pontos de distância para o G4, o oitavo colocado é o CRB com 46, mesma pontuação do nono, Cuiabá. E eu diria que até o Atlético Goianiense sonha com acesso. O Atlético Goianiense tem 45 pontos, neste momento 5 pontos atrás do G4. Então vamos analisar os jogos, né, que falta para cada uma dessas equipes que querem subir para a Série A do Brasileirão. E eu quero saber de vocês quais vão ser os 4 times que vão conquistar o acesso para o Brasileirão da Série A. Então vamos começar aí com o Coritiba. O Coritiba liderando aí com uma boa vantagem na competição, né? 6 pontos, 2 rodadas, vantagem importante, terá a sequência seguinte: visita o Cuiabá num confronto direto, recebe o Atlético Paranaense no confronto direto e naquele clássico eletrizante. Aí visita o Volta Redonda, que luta contra o rebaixamento, recebe o CRB, confronto direto, visita o Paysandu, que luta contra o rebaixamento, recebe o Atlético Clube, que luta contra o rebaixamento, e visita o Amazonas, que luta contra o rebaixamento. Ou seja, dos 7 jogos do Coritiba, 2, 3, aliás, são em confrontos diretos, sendo 2 deles em casa e um fora contra o Cuiabá, e os outros 4 jogos são contra equipes que estão, inclusive, lutando ou na zona de rebaixamento ou estão perto da zona de rebaixamento. E aí, o que vocês acharam dos próximos jogos do Coritiba? Lembrando que para os matemáticos, talvez uns 65, 66 pontos já seja o suficiente para conquistar o acesso. Se fosse os 65, eu diria que o Coritiba precisa de 9 pontos, ou seja, 3 vitórias para conquistar aí o acesso. Vamos então para o Goiás. Com 51 pontos, para chegar nos 65, precisaria de 14, talvez uns 15 pontos, 66. Ou seja, neste caso, precisaria de umas 5 vitórias. O Goiás tem o Atlético Clube fora de casa na próxima rodada, Atlético Clube que está lutando contra o rebaixamento. Aí olha só a tabela do Goiás, recheada de confrontos direto. Recebe a Chapecoense, que luta pelo acesso. Visita o Criciúma, que luta pelo acesso. Recebe o Atlético Paranaense, que luta pelo acesso. Visita o Cuiabá, que luta pelo acesso. Recebe o Novo Horizontino, que luta pelo acesso. E visita o Remo, que luta pelo acesso. Ou seja, tirando o duelo contra o Atlético Clube na próxima rodada, o Goiás vai fazer uma sequência de confrontos direto para tentar aí buscar o acesso. E ter confronto direto na sequência pode ser bom e pode ser ruim. É ruim quando você perde um confronto direto, porque você traz o adversário para perto de você. Mas é bom quando você ganha, porque você abre vantagem. É aqueles jogos de 6 pontos em sequência aí para o Goiás. 6 confrontos diretos seguidos, hein?
Que tabela do Goiás, hein? E aí, o que que vocês acharam? Dá para o Goiás subir? Então agora vamos para a Chapecoense. Com 50 pontos, está no G4 por conta do número de vitórias. A Chapecoense, na próxima rodada, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, que luta contra o rebaixamento. Aí a Chape vai visitar o Goiás, que luta pelo acesso. Aí recebe o Operário do Paraná, que luta contra o rebaixamento, visita o Remo, confronto direto pelo acesso, recebe o América Mineiro, que luta contra o rebaixamento, visita o Volta Redonda, que luta contra o rebaixamento, e na última rodada faz o confronto direto em casa contra o Atlético Goianiense, que também quer subir. Ou seja, olhando assim a Chapecoense, a tabela, ela tem o confronto direto com o Goiás fora, confronto direto com o Remo fora e o confronto direto em casa com o Atlético Goianiense, ou seja, 3 confrontos direto, 2 fora e 1 em casa. Próxima equipe é o Criciúma. Com 50 pontos, o Criciúma também tem ali a vantagem de estar no G4 por conta de uma vitória a mais do que o Novo Horizontino. O Criciúma vai ter o América Mineiro em casa, visita o Avaí. América Mineiro lutando contra o rebaixamento. O Avaí eu diria que está naquela posição na tabela que tem baixíssimo risco de rebaixamento e baixa chance de acesso. Ou seja, o Avaí está mais ou menos naquela zona morta da Série B neste momento. Aí recebe o Goiás, confronto direto, visita a Ferroviária, que luta contra o rebaixamento, recebe o Atlético Goianiense, que quer subir, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, que luta contra o rebaixamento, e visita o Cuiabá no confronto direto. Ou seja, olhando aqui a tabela do Criciúma, eu diria que é uma tabela bem mistada, né? Com Goiás e Atlético Goianiense, 2 duelos em casa, confrontos direto. Aí ele tem aí o Cuiabá fora de casa como um outro confronto direto, ou seja, também 3 confrontos diretos nos 7 jogos que lhe restam. O Novo Horizontino para baixo são equipes que precisam fazer algo a mais se quiserem conquistar o acesso em relação a quem está no G4, porque essas equipes justamente estão fora do G4. O Novo Horizontino vai ter o duelo na próxima rodada contra o Operário do Paraná, equipe que luta contra o rebaixamento. Aí visita o Amazonas, que luta contra o rebaixamento, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, equipe que luta contra o rebaixamento, visita o América Mineiro, equipe que luta contra o rebaixamento. Aí vem 3 confrontos diretos para o Novo Horizontino: duelo em casa contra o Remo, duelo fora de casa contra o Goiás e duelo em casa contra o CRB. E aí, para vocês, o Novo Horizontino vai conquistar o acesso, vai quebrar aquela barreira do quase e esse ano, enfim, vai subir para a Série A? Aí, para vocês, Criciúma e Chapecoense, os catarinenses ali vão mandar bem e vão subir para a Série A? Coloca aí nos comentários. Então vamos agora para o Furacão, para o Atlético Paranaense, com 48 pontos para chegar naqueles 65, talvez 64, um pouco menos, mas vamos adotar o número 65 como o número mágico para conquistar o acesso. Para isso, o Atlético Paranaense não terá vida fácil, né? Porque com 48 pontos precisa conquistar 17, que seria basicamente entre 5 a 6 vitórias em praticamente nesses 7 jogos que faltam para subir. Por isso que talvez um pouco menos do que 65 pontos já seja o suficiente. O Furacão vai ter o Avaí em casa na próxima rodada, o Avaí que por enquanto está na zona morta. Se o Avaí perder, talvez a gente comece a falar num pequeno risco de rebaixamento. Se o Avaí ganha esse jogo, a gente pode começar a falar num possível sonho de subir para a Série A. Mas neste momento o Avaí está na zona morta, é o próximo adversário do Atlético Paranaense. Aí o Atlético Paranaense tem o Coritiba fora de casa. Além de ser um clássico, é um confronto direto. Aí o Atlético Paranaense recebe o Amazonas, que luta contra o rebaixamento, e aí faz outro confronto direto fora de casa de novo, agora contra o Goiás. Aí o Atlético Paranaense recebe o Volta Redonda, que luta contra o rebaixamento, visita a Ferroviária, que luta contra o rebaixamento, e recebe o América Mineiro, que luta contra o rebaixamento. Ou seja, o Atlético Paranaense terá 2 confrontos diretos contra 2 equipes que estão no G4, que é o primeiro e segundo colocado, dentre eles um clássico, e ambos fora de casa. E aí, o Atlético Paranaense vai subir? Vamos agora para o Remo. Que campanha bonita, belíssima do Remo, que subiu o ano passado da Série C para B e esse ano já quer subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Com 48 pontos, o Remo acredita e vai buscar esse acesso. A diferença é pequena para o G4, 2 pontos nesse momento.
O Remo vai ter na próxima rodada simplesmente um Repa, o clássico contra o Paysandu, na casa do Paysandu, onde o Paysandu recebe o Remo. Esse é o primeiro duelo da sequência, o Paysandu que luta contra o rebaixamento. Aí o Remo recebe o Atlético Clube, que luta contra o rebaixamento. Aí faz aquele confronto direto fora de casa contra o Cuiabá. E aí vem mais confronto direto, né? Porque recebe a Chapecoense e visita o Novo Horizontino. Então são 3 confrontos diretos em sequência para o Remo. Aí o Remo pega o Avaí, que está na zona morta na competição, e aí na última rodada recebe, aliás, visita o Avaí, que está na zona morta, e na última rodada recebe o Goiás, que é um confronto direto, ou seja, o Remo terá 4 confrontos diretos. Então, até aqui analisando a tabela, eu diria que a sequência de jogos do Goiás teoricamente seria mais difícil, porque ele tem 6 confrontos diretos em sequência. Não significa, claro, que pegar equipes que estão lutando contra o rebaixamento seja mais fácil, porque essas equipes que estão lutando contra o rebaixamento também vão tentar fazer de tudo para escapar dessa situação tão complicada na competição. Vamos então agora para o CRB. O CRB está há muito tempo na Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado lutou para não cair, teve anos que ficou no meio de tabela, mas esse ano o CRB quer fazer diferente, quer conquistar o acesso. Com 46 pontos, 4 de distância para o G4, é importante continuar sonhando e buscando o acesso. E uma coisa aqui que eu diria que chama bastante atenção do CRB é o número de vitórias, hein? O time já tem 14 vitórias, que curiosamente é o mesmo número de vitórias do Criciúma, que abre o G4. E por que que o número de vitórias é importante? Porque no critério de desempate, quem empata menos e ganha mais fica na frente. Ou seja, o CRB tem esse trunfo na mão se empatar com uma das equipes ali que está no G4. Ele já tem 14 pontos. E para ele igualar os outros, ele vai ter que ter mais vitórias, né? O CRB vai ter o duelo em casa contra a Ferroviária, que luta contra o rebaixamento. Aí visita o América Mineiro, que luta contra o rebaixamento. Aí vem confronto direto. Em casa contra o Atlético Goianiense, fora de casa contra o Coritiba. Aí recebe o Operário do Paraná, que luta contra o rebaixamento, o Vila Nova, que luta contra o rebaixamento. E na última rodada faz mais um confronto direto, ou seja, o teu terceiro confronto direto, que é contra o Novo Horizontino fora de casa. E aí, para vocês, Remo, CRB, vão conquistar o acesso para a Série A? E agora vamos para aquela lista final ali com possibilidades. Nós temos o Cuiabá e o Atlético Goianiense com um pouquinho menos de chance, mas tem chances de acesso. O Cuiabá tem 46 pontos em 31 jogos, muito empate, né? 10 empates e 12 vitórias. O Cuiabá tem a seguinte sequência, né? Recebe o Coritiba na próxima rodada, confronto direto. Aí visita o Botafogo de Ribeirão Preto, que luta contra o rebaixamento. Aí faz outro confronto direto em casa, contra o Remo. Aí visita o Amazonas, que luta contra o rebaixamento. Recebe o Goiás em mais um confronto direto. Aí visita o América Mineiro, que luta contra o rebaixamento, e recebe o Criciúma no outro confronto direto. A tabela do Cuiabá é muito interessante se a gente for analisar aqui, porque são 7 jogos que faltam, né? Vai visitar 3 equipes que lutam contra o rebaixamento, mas os 4 jogos do Cuiabá em casa, todos eles são confrontos diretos com equipes que querem subir, né? Com Coritiba, com o Remo, com o Goiás e com o Criciúma. E 3 dessas equipes estão nesse momento no G4. E aí, dá para o Cuiabá subir? E por fim, Atlético Goianiense, 45 pontos, 5 a menos do que G4, ainda dá, claro, para sonhar. Atlético Goianiense na próxima rodada visita o Volta Redonda. Volta Redonda que luta contra o rebaixamento. Aí depois recebe o Vila Nova, que luta contra o rebaixamento, mas é um clássico. Aí depois visita o CRB, confronto direto. Aí recebe o Paysandu, que luta contra o rebaixamento. Visita o Criciúma, confronto direto. Recebe o Operário do Paraná, que luta contra o rebaixamento. E visita a Chapecoense, confronto direto. Ou seja, são 3 confrontos diretos, Chapecoense fora, Criciúma fora e CRB fora. O ponto negativo aqui para o Atlético Goianiense é a diferença de 5 pontos para o G4, claro. Dentre as equipes aqui, é que tem a menor porcentagem de chance de acesso. E um outro fator é que os 3 jogos fora de casa, aliás, terá 3 jogos fora de casa com 3 confrontos, né?
4 jogos ao todo fora de casa, corrigindo, sendo que 3 deles são confrontos diretos, e todos os confrontos direto do Atlético Goianiense serão fora de casa. E aí, para vocês, dá para o Atlético Goianiense subir para a Série A?